Amém? Amém? Podemos assentar. Enquanto a pastora sobe, queria dar três recadinhos importantes. Pode se assentar. Primeiro deles, nós vamos ter uma vigília esse mês, porque nós estamos considerando as 24 horas de adoração uma vigília, tá? Essa vigília será mais para o final do mês. Se eu não me engano é dia 26. Dia 26. É uma vigília que nós vamos tratar só sobre assuntos financeiros. Então vale muito a pena você comparecer, porque vai ser um desprendimento de coisas que estão relacionadas às tuas finanças. Muitas bênçãos que o Senhor tem reservado e maldições que precisam ser quebradas. Nós vamos buscar a revelação na palavra nessa madrugada do dia 26. Segunda coisa importante é que faltam 12 colchões para que a gente consiga fechar o container e a programação do fechamento do container é para o final desta semana. Então, os irmãos que ainda têm colchões de solteiro em suas casas, ou se não tem, se puder abraçar custa R$50 e trazer aqui para a igreja, se você quiser que a igreja vá com a Kombi buscar na sua casa, faltam 12 colchões apenas. E o container fechará essa semana, e aí a gente já bota na água esse container. Tudo bem? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo assuma e que cada palavra liberada nessa noite possa penetrar nos nossos corações. Pai querido e amado, já estamos na Tua presença, viemos Te buscar nessa noite, viemos Te adorar, viemos prestar culto ao Senhor e também viemos ouvir Tua voz. Também estamos abertos e interessados naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, porque a Tua palavra é o pão que nos alimenta. Por isso vem, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos que toda resistência possa cair, que as escamas dos olhos possam cair, que haja nos nossos corações contrição, quebrantamento, sede, fome, de ouvir e conhecer mais e mais do Senhor para as nossas vidas. Por isso, toma cada palavra liberada, que ela não volte para o Senhor vazia, como Tu prometeste, mas que ela cumpra aquilo que lhe apraz e prospere naquilo para que foi enviada. Nós oramos, Senhor, desde já Te agradecendo por tudo que o Senhor ainda tem para fazer no nosso meio, nessa noite, nessa madrugada e no dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler um trecho de Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido em grego se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas os rodearam, e chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo e disse: Tabita,
levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, e lhe apresentou viva. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Até aí, até o versículo 42. Amém, queridos? Queria falar sobre influência nessa noite. E só para que você entenda muito bem que tipo de influência que eu quero falar de influência, não influência como a gente conhece no meio secular, mas influência no sentido de reino. Quero dizer que para a gente ser influente no reino, a gente não precisa ser famoso, o nosso nome não precisa se destacar, nem o nome de uma placa de igreja, nem de um pastor ou de um apóstolo, mas Deus precisa ser percebido através de nós, Deus precisa ser ouvido através de nós, as pessoas precisam reconhecer que existe um Deus sobre a cidade de Santos e sobre as nações, através de nós, e isso é influência, isso é o que a Bíblia chama de ser luz, porque a Bíblia diz que a luz brilha no meio das trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Então esse texto que nós lemos fala de uma mulher chamada Tabita, em aramaico, que era a língua dos judeus corrente nessa época, ou em grego, Dorcas. Essa mulher tinha 2 nomes, guarde isso no seu coração. Essa mulher é uma das 7 ressurretas na Bíblia, uma das 7 pessoas. A Bíblia nos conta relato de 7 ressurreições. 7 foram registradas, e uma delas, incluindo a de Jesus, é a dessa mulher. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela, porque eu vejo nesse pequeno trecho que nós lemos, e estudando um pouco mais a história dela, características que fizeram dessa mulher uma pessoa influente. Esqueça que ela é uma mulher, porque nós vamos tratar aqui de um espírito de serviço, e esse espírito ele pode tomar a tua vida sendo você homem ou mulher. Dorcas é apenas um exemplo, amém? Vamos ver algumas características na vida dessa mulher. Por que ela se tornou uma pessoa tão influente na sua geração, dentro do Evangelho, naquela época, naquele tempo, naquele lugar, na cidade de Jope? A primeira coisa que eu identifico na vida dela é o que nós lemos aqui, volte para o verso 36, diz que ela era uma pessoa cheia, diga cheia, cheia de boas obras e esmolas que fazia. Numa versão mais simplificada da Bíblia, na linguagem de hoje, diz no mesmo versículo, que essa mulher usava todo o seu tempo, diga todo o seu tempo, fazendo o bem e ajudando os pobres. No versículo 39, nós lemos aqui que ela costurava vestidos e túnicas, roupas para viúvas. Até aí. Essa mulher, então, nós percebemos que ela era uma pessoa de boas obras. Essa é a primeira característica que marcou a vida dela e fez dela uma pessoa influente. Ela era cheia de boas obras e ela era reconhecida. Toda vez que a gente lê algo registrado na palavra de Deus, isso significa que as pessoas daquele tempo, os irmãos, os santos, a comunidade reconhecia como tal, e por isso houve um registro. Ela era reconhecida pela sua generosidade. Por quê, pastora? Porque ela poderia ter usado esse talento que ela tinha, porque a costura naquela época era uma profissão de altos ganhos. Você podia costurar púrpura, costurar tecidos nobres para pessoas ricas da sociedade. Você com certeza ganharia muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que ela preferiu usar o seu talento, o seu recurso, o seu tempo, todo o seu tempo, para vestir viúvas. E isso fala de prioridade no serviço. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas no meio cristão que não têm prioridade em servir com aquilo que tem, seja pouco ou muito.
Infelizmente, muitas pessoas têm uma mentalidade pouco liberal e muito avarenta, e só dão algo, e só fazem algo, e só se esforçam, e só se desdobram quando sobra. Ah, se sobrar, eu vou contribuir com essa causa. Ah, se me sobrar tempo, eu vou me envolver em alguma coisa para servir no ministério. Ah, se der, eu vou usar o meu trabalho que pode ser útil no Haiti ou em qualquer outra nação da terra, porque você pode ser útil em qualquer lugar quando o espírito de serviço toma a tua vida e você faz disso uma prioridade. Mas eu tenho visto uma mentalidade distorcida quanto a isso, porque muitas vezes, se as pessoas não dão a sobra, elas dão com uma motivação errada o seu serviço, querendo ser reconhecidas. Ah, se eu fizer isso, será? Ah, mas eu fiz e o pastor não mencionou o meu nome. Ah, ninguém reconheceu, ninguém elogiou. Ah, mas será que se eu participar e der uma oferta, eu vou ser uma pessoa VIP na igreja? Não, você não vai, querido. Mas se você tiver o espírito de serviço, aquele que te vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Aquele que te vem em secreto. Então, motivações erradas, pouca liberalidade, tem afastado as pessoas dessa primeira característica que marcou a vida de Dorcas. Porque não diz apenas que ela era uma pessoa de boas obras, diz que ela era uma pessoa cheia de boas obras. E boas obras não quer dizer caridade, porque caridade qualquer um pode fazer. Essas boas obras levavam o reino. A gente pode sim dar um prato de comida, dar uma roupa, mas se a gente não levar o reino, a gente está sendo só mais um, fazendo uma obra social. E o reino, ele não é assistencialista. O reino de Deus, a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela é para mudar o status quo das pessoas, é para tirar as pessoas da opressão, da morte, das drogas, da prostituição, da rua. E essa mulher entendeu isso, porque as viúvas eram marginalizadas naquele tempo. Eram pessoas com pouquíssimos privilégios, porque não podiam trabalhar, as mulheres eram consideradas muito inferiores aos homens, não havia espaço para elas no mercado de trabalho, elas viviam numa condição de mendicância. E Dorcas falou, eu vou servir essa mulherada, eu vou servir essas viúvas. Então, o que eu vejo que Deus está buscando nesse tempo são pessoas com esse entendimento, que entendam que Deus se preocupa não só com o que eu faço da minha vida. É claro que Deus se preocupa, sim, com a minha santificação, com a tua santificação, mas Deus se preocupa também com como você usa a sua vida para o outro. Porque não basta a gente ficar aqui enfiado dentro da igreja, adorando, louvando, e sendo transformado, se a minha vida não tem utilidade para o meu próximo, e principalmente lá fora. Porque eu vou dizer algo a vocês, o lugar onde a igreja é menos útil é dentro desse imóvel. Tá? É muito bom a gente se reunir aqui, mas a gente é muito mais útil onde há trevas. É uma verdade. O lugar onde a igreja é menos útil é dentro do imóvel onde está alocada. Aqui é um lugar para a gente reabastecer, ouvir palavra, direção, louvar junto, ter comunhão, mas a gente é útil mesmo lá fora. Essa é uma verdade absoluta. E Dorcas entendia isso, porque olha o que Jesus Cristo diz lá em Mateus 5,16. Ele disse, assim, resplandeça a tua luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está no céu. Então, com todo respeito, meu irmão, minha irmã, essa história de Deus conhece meu coração é incompatível com a palavra. Porque Deus pode até conhecer o teu coração, mas se você quer ser luz, Ele está dizendo o seguinte, que a tua luz tem que resplandecer diante dos homens, para que eles vejam boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. As pessoas não vão ver o teu coração, elas vão ver as tuas boas obras. Então não me diga que Deus conhece o teu coração, se você não está a fim de arregaçar a manga e servir, e ser luz, e fazer coisas para que Deus seja glorificado, não você, não a tua igreja, não a tua equipe, mas Deus, para que as pessoas vejam e falem, existe um Deus.
Eu estou vendo por essa obra que existe um Deus que se importa comigo, que dá valor para a minha vida, que quer me alcançar. Ah, mas eu ainda não estou apto. Se você está chegando agora, meu irmão, você está num tempo de ser servido. Porque quando a gente chega no Evangelho, a gente precisa ser servido, porque a gente precisa ser ensinado, a gente precisa ser tratado, limpo de muitas coisas, a gente precisa entender o que é um posicionamento no reino de Deus. Mas o problema é quando se passam 2, 3, 4, 5 anos, e eu continuo querendo ser servido. E eu continuo não sendo luz. E eu continuo achando que Deus conhece meu coração e está tudo bem. Eu levanto a mão, abaixo, louvo, choro e vou embora e não faço nada pelos outros. Quantos estão entendendo? Amém? Se você está chegando agora, não se constranja, mas saiba que esse tempo de ser servido, você tem que buscar que ele seja o mais breve possível, porque Deus quer te usar como luz, como os odorcas. Porque Deus nos chamou para isso, e quando a gente entende isso, a nossa prioridade passa a ser usar os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo que a gente tem, seja pouco ou seja muito, porque Deus não se importa com a quantidade, Deus se importa com a motivação. Se for com amor sincero, com a motivação correta de um coração puro que quer servir, Deus aceita. Aleluia! Esse entendimento marcou a vida dessa mulher, porque a Bíblia conta aqui que quando o apóstolo Pedro chegou no velório daquela mulher, as viúvas cercaram, fizeram uma roda em volta de Pedro, chorando e mostrando a obra de Dorcas, falando, e agora? Quem vai vestir a gente? Pedro, socorro! Essa mulher não pode morrer! Essa mulher não pode morrer! O que vai ser da nossa vida? Elas mostravam, sabe por quê? Porque Dorcas não era só uma pessoa que tinha um bom coração. Ela era uma pessoa que tornou o seu bom coração alvo de boas mãos, que fizeram boas obras, e obras se tornam concretas, palpáveis, visíveis. A obra de Deus não é abstrata. Não é uma coisa abstrata que você sente. Não, a obra de Deus você vê. Por isso aquelas mulheres mostravam. Por que eu estou chorando? Porque essa mulher me apresentou o amor de Deus. Ela nos serviu. Ninguém olhava para a gente estava esquecida, marginalizada, mas essa mulher entendeu a nossa situação. E isso em tudo. Com órfãos, com viúvas, com discípulos. Se você vê uma obra concreta na vida de alguém, você pode ter certeza, alguém se dispôs a servir aquela pessoa, porque Deus conta com pessoas. Ah, Deus não pode fazer a obra simplesmente na vida de uma pessoa sem usar ninguém? Deus poderia, mas Ele conta com pessoas. Se você vê uma pessoa dando fruto, dando certo com Jesus, você pode ter certeza que alguém cuidou, alguém serviu, alguém discipulou. Eu estou aqui, sou a maior prova disso. Falo de boca cheia, quantas vezes precisar falar, porque a quem honra eu devo, honra eu darei. Quando a minha vida era um lixo humano, uma pessoa olhou para mim e falou, você tem potencial, eu vou investir. Eu vou chorar com você, eu vou caminhar com você, eu vou te exortar quantas vezes for necessário, eu vou te buscar onde tiver que buscar. Mas você vai dar certo. E eu estou aqui. Isso é uma obra concreta. Porque alguém serviu a minha vida quando eu não era nada. Alguém pagou um preço de serviço, de discipulado. Isso é em tudo, irmão. Você está entendendo? Por isso você tem que valorizar quando alguém quer te servir, não desprezar. Para que você, depois de ter recebido, você possa também, o que recebeu de graça, dar para outros. Servir a outros como você um dia foi servido. Estão entendendo, queridos? Isso é real, é concreto, é visível, é palpável. As pessoas não são transformadas do nada. Existe uma equipe, um exército de ceifeiros que Deus está levantando na face da terra. Para que essa obra concreta e visível, para que o reino de Deus seja manifesto a todos. Se você se dispuser, você vai ver o que Deus vai fazer.
Ai, pastora, mas eu não estou apto, tem muita coisa ainda errada na minha vida. Então se torne apto, pague o preço, se santifique. Arregace tua manga e fala, Deus, eu estou aqui, eu quero. Faça a sua parte que Deus vai te levantar. Para ser esse ceifeiro da última geração, os campos estão brancos. Mas precisa de gente para servir, como essa mulher entendeu o papel dela na sua geração. Amém? A segunda característica que eu vejo, essa mulher era uma pessoa muito amada por todos. A morte dela foi uma morte comum. A Bíblia não relata nada demais. Ela ficou doente e morreu. E naquele tempo, se você lê a história do povo judeu e a história da Palestina, era muito comum pessoas morrerem muito novas, inclusive. A expectativa de vida era baixíssima. Beirava os 40 e poucos anos. Uma pessoa não passava muito disso, porque eram muitas epidemias, muitas doenças, não havia recurso. Então morrer era normal, morria gente toda hora, morria crente toda hora. Mas foi uma comoção quando essa mulher morreu. Virou um rebuliço. Pedro largou o que estava fazendo para vir imediatamente. Por quê? Porque isso fala de consequência. Quem ama, consequentemente é amado. Se você amar quem ninguém ama, meu irmão, você vai resolver todo o teu problema de rejeição. Posso te falar uma coisa? O maior problema que eu vejo hoje não é no mundo, não, é dentro da igreja. É rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, me linda com qualquer coisa. As pessoas reclamam, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém me dá carinho. Agora você não vê essa pessoa tendo atitude de amar ninguém. Ela só se lamenta. Mas experimenta começar a dar amor. Porque se você amar com amor sincero e não fingido, não tem como. O amor sincero e não fingido, ele vai ser correspondido. E quando você começa a amar, principalmente quem ninguém ama, vai um dia, vai como voluntário no orfanato, você vai pegar uma criança no colo, que ela vai falar, meu, é o momento mais feliz da minha vida, eu estou aqui com você. Aí você vai falar, eu não tenho tempo para ficar me lamentando mais, isso aqui é bom demais. Se você perguntar para qualquer capelão da igreja, qualquer pessoa que visita hospital, orfanato, asilo, qualquer um, NV também, que não é capelania, mas que é serviço para quem está precisando de cura. Todos vão ser unânimes em te responder. Eu venho para dar, mas eu recebo muito mais do que eu dou. Porque quem dá amor, recebe amor. Essa mulher, ela dava amor para quem ninguém queria amar. Quem ama é amado, quem considera é considerado. Aleluia! Sabe por quê? Quando você dá, você recebe o amor dele de volta. Vem de cima. Tem aquela música do Diante do Trono que fala, não tenho tempo para me lamentar. Quando você para de se lamentar. Quando você percebe o quanto ele te ama, o quanto é bom dar. Você para de querer receber. Sabe? A gente precisa aumentar o nível de amor nas nossas vidas, irmãos. Sabe por quê? Porque esse espírito de serviço, ele tem um combustível. O combustível é o amor. E eu sei, eu reconheço, porque eu clamo há anos já pela minha vida, para Deus me batizar com amor, porque eu reconheço nível muito raso de amor. Preciso amar mais, preciso. E a gente tem que se desesperar por isso, a gente tem que clamar por esse amor. Porque esse amor é uma marca de uma pessoa que verdadeiramente é uma influência no reino. Não tem como. Se você quiser ser influente sem ser uma pessoa que ama, você está querendo ser famoso, não influente. Você está querendo ser reconhecido por homens, não influente. O combustível é o amor, não tem para onde correr. Qualquer outra motivação que te faça servir no reino é motivação errada. Vamos clamar por isso, igreja. Que Deus aumente esse nível de amor sobre mim, sobre você, sobre nós.
Esse amor que a gente não conhece ainda na sua profundidade, na sua largura, a gente precisa conhecer mais do amor de Deus. Mas isso tem que ser um clamor dentro de nós. A gente não pode se conformar em ser uma pessoa boazinha que tem 2 escalas no ministério por semana. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus que tem que nos mover. E isso vai resolver todos os teus problemas existenciais, te garanto, em nome de Jesus. Te garanto que se você entender isso aqui, for para cima e falar, Deus, eu estou clamando pelo teu amor e eu vou entrar em ação com o teu amor, vai começar a descer uma nova unção de amor sobre a tua vida. E você vai parar de se lamentar por coisas que não têm valor. Amém? A terceira característica que fez dessa mulher uma pessoa influente é muito simples. Ela era uma cristã verdadeira. Olha, entendi. Nem todo aquele que professa a fé cristã é um discípulo verdadeiro. Pastora, como é que o verdadeiro cristão vive? Tiago 1,27 diz o seguinte: ele visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e ele se guarda isento da corrupção do mundo. Ou seja, a pessoa que é um verdadeiro discípulo de Cristo, ele entende que a vida dele é só para 2 coisas: se santificar, se guardar isento da corrupção do mundo, e servir os necessitados, cara. Simples assim, o evangelho é muito simples. Muito simples, e essa era a raiz de tudo na vida dessa mulher. Tudo que ela fazia por quê? Porque ela era uma cristã verdadeira. Tanto ela era uma cristã verdadeira, que a única vez que a palavra discípula, no feminino, aparece na Bíblia, é quando fala da vida dessa mulher. Se você procurar discípulo no masculino, aparece 80 vezes. Discípula só aparece uma. Eu creio que havia muito mais do que uma, com certeza, porque a Bíblia fala, Maria Madalena foi uma discípula, mas não foi denominada assim. Dorcas foi. E como discípula foi útil. E foi útil em todas as maneiras, de todas as formas em que uma pessoa pode ser útil. Isso é muito forte. Porque ela foi útil na vida, costurando e vestindo viúvas. Ela foi útil na morte. Porque a Bíblia diz que a morte dela trouxe unidade para a igreja. E ela foi útil na ressurreição. Porque quando as pessoas ficaram sabendo que ela ressuscitou, muitos creram no Senhor. Toda a cidade foi impactada com aquela notícia. Então ela foi útil, meu irmão, em todos os sentidos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você é útil em todos os sentidos? Com o teu posicionamento, com o teu testemunho. Porque eu conheço pessoas que são muito úteis nos momentos de vida. Quando está tudo bem, quando a conta está no azul, quando o casamento está sem luta, quando não tem enfermidade. Está tudo bem, nos momentos de vida Deus pode contar comigo. Agora no momento de morte, quando morre um sonho, quando morre um parente, quando morre uma expectativa, quando morre um relacionamento, eu tenho visto muitas pessoas virarem as costas para Jesus Cristo e falarem, eu não quero mais servir. Eu não estou desprezando a dor do luto de ninguém, quero deixar isso bem claro. Mas eu quero te dizer, se a morte, até mesmo de um ente querido, for maior para você do que o teu amor por Jesus, você perdeu. Porque a Bíblia diz que aquele que ama mais o pai, a mãe, os filhos do que a mim, não é digno de mim. Ontem eu estive numa igreja pregando, e eu vi uma mulher que está viúva há menos de um mês. O marido recebeu uma proposta de emprego num outro país, e faleceu nesse outro país. Teve um ataque cardíaco. Morreu. A mulher não tinha dinheiro para trazer o corpo de volta. E virou uma comoção na igreja, e levantaram o recurso, e trouxeram o corpo. E a pastora dela estava me contando, ela falou, nenhum só dia ela deixou de vir como intercessora para a igreja para orar nos cultos. Nenhum só dia. Ela falou, pastora, meu marido morreu, mas Jesus é a coisa mais importante na minha vida, eu estou aqui.
Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque Satanás fica o tempo inteiro tentando matar tudo quanto é coisa na tua vida. E muitos deixam que ele seja bem sucedido. Agora, uma pessoa que tem esse espírito aqui, que estava sobre a vida de Dorcas, esse espírito de amor, de serviço. Quando Satanás vem falar aí, seu trouxa, seu sonho morreu, você vai continuar servindo a Deus? Você se levanta e diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Eu não vou parar. Eu não vou parar. Pode ter morrido meu sonho, pode ter morrido meu relacionamento, pode ter morrido um parente muito querido, mas eu vou continuar. Porque Jesus é maior para mim. O meu amor por Ele é maior. Isso tem que se tornar uma verdade, porque isso cala a boca de Satanás. Isso cala a boca de Satanás. Jesus venceu a morte, Ele quer habilitar a mim e a você a vencer a morte também. Não é um chavão, não é um versículo bonitinho, não. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida, e eu dou glórias ao Cordeiro, porque eu tenho visto isso aqui no nosso meio. Pessoas que a gente falava, meu, não vai aguentar, essa perda foi demais, vai arriar. E a pessoa aparece aqui, à noite, estou pronto para servir. Você não quer descansar hoje? Não, pastora, estou indo para o meu ministério. Vou servir as crianças. Glória a Deus. Por pessoas que têm sido úteis, não só no momento de vida, mas no momento de morte também. Isso fala muito forte. Jesus foi como Dorcas, útil na vida, útil na morte, útil na ressurreição. Quando Deus ressuscitar os teus sonhos também, você pode ser útil. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, seja útil, contando, testemunhando, porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Tem pessoas que ressuscitam áreas da sua vida e ficam bem quietinhas. Seja útil. Como Dorcas foi. Ela foi reconhecida como uma discípula, como uma imitadora de Cristo, como uma praticante da obediência. E assim nós temos que ter um posicionamento também em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu vejo algumas coisas na vida dessa mulher, algumas conclusões eu tiro, eu não estou encerrando ainda. Mas eu começo a tirar umas conclusões sobre essa pessoa influente, que eu acho que a gente tem que começar a se movimentar para que isso seja verdade na nossa vida também. A gente leu no começo desse texto que ela se chamava Tabita, mas também Dorcas. Essa mulher tinha 2 nomes. Por quê? Porque ela transitava em 2 culturas diferentes. Os judeus representavam o meio religioso, onde Dorcas estava, porque ela era uma crente. E os gregos representavam os incrédulos. Um povo gentil, que cultuava um panteão de deuses, que não conhecia o Deus verdadeiro. Essa mulher não tinha religiosidade na sua vida. E quando a gente quer ser influente, a gente não pode ser religioso, alienado, que só sabe falar crentez, que não sabe trocar ideia com uma pessoa que não conhece Jesus, que não sabe se colocar no lugar da pessoa para entender o que ela está pensando, sentindo, o que ela está precisando sair. Isso fala de transitar em todos os meios, através de uma linguagem universal, que é a linguagem do serviço. Se eu for para as Filipinas fazer uma ação social, eu não preciso falar uma palavra de filipino, porque a linguagem do serviço todo mundo entende. A linguagem do serviço todo mundo entende, queridos. Se você quiser servir uma pessoa no seu trabalho, emprestando o seu ouvido a ela, dando atenção a ela num momento, ela vai entender o que você está querendo dizer, porque as pessoas elas precisam de alguém que queira estender uma mão e fazer algo por elas. Ai, mas eu não sei falar com prostituta, porque eu nunca fui prostituta. Eu nunca usei droga. Pô, como é que eu vou? Eu não sei. Eu sei que a linguagem do serviço fala com todas as pessoas, de todos os segmentos da sociedade. Você pode ter usado droga ou não, feito aborto ou não. Eu nunca fui ladrão, como é que eu vou pregar para um preso? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, e quando a gente está numa situação colocada por Deus, não é a gente que fala, é o Espírito do nosso Pai que está em nós, que fala através de nós. Se você não tiver religiosidade no teu coração,
e tiver a linguagem do serviço bombando na tua vida, qualquer um vai te entender. E eu não estou falando só de pessoas que aparentemente estão mal, não. Porque tem gente que aparentemente é bem sucedida, que está bem na sociedade, figurando como se fosse, ó, esse cara, e está indo para o inferno. Tem que ter gente também que saiba falar com o juiz, com o desembargador, com o médico, com o empresário, porque essas pessoas também muitas vezes estão com a vida destruída, com o casamento destruído, e só é uma aparência de uma foto bonita num jornal. A esposa do Silvio Santos relata que ela foi ganha para Jesus por uma moça que trabalhava na sua casa como empregada. E se aquela moça pensasse, eu não vou me meter no meio dessa família, eles são ímpios, só quero ganhar meu salário, vou ficar quieta. Misericórdia. A moça foi muito ousada, você chegar na mulher do cara e falar, Deus te ama e tem uma obra na tua vida, senhora. A mulher se converteu. Porque alguém não teve religiosidade e teve a capacidade de abrir a boca de uma forma, falando, eu estou vendo tua situação aqui, você tem tudo, você tem mansão, tem carro, mas você não tem Jesus. E eu quero te dar, eu amo a sua vida, minha patroa. O que eu posso fazer para te ajudar? Está entendendo? A gente tem que aprender a falar linguagem. Linguagem aqui dentro da igreja, tudo bem, a gente conversa, glória a Deus, misericórdia, vamos interceder, vaso, bênção. Só que lá fora você tem que aprender a conversar, meu irmão. Sem alienação, sem ser tosco. Dorcas, ela transitava no meio dos judeus e dos gregos. Nós temos que ser Tabita aqui dentro, mas lá fora é Dorcas. O mesmo coração, o mesmo espírito, mas a linguagem do serviço fala universalmente. Com todos, a todos. Amém, queridos? Vamos servir a igreja, mas vamos servir os incrédulos também lá fora, os gregos. As pessoas que não se parecem com a gente, sabe? A gente tem que servir os diferentes também. Servir os diferentes, né? Isso é tão importante para Deus, tão importante. Eu vejo que essa mulher também era influente porque a perspectiva do buscar era muito diferente da maioria de nós. Porque a gente vive buscando dinheiro, buscando um trabalho melhor, buscando reconhecimento, buscando bênçãos, buscando. Então a gente agora tem que parar de buscar receber, mudar essa perspectiva e vamos buscar dar. O que mais eu posso dar? Em vez de, Senhor, o que mais o Senhor tem para me dar? Senhor, o que mais eu posso dar? O que mais eu posso oferecer? Como eu posso ser mais útil? E se você quer buscar reconhecimento, busque ser reconhecido como um discípulo. Isso te basta. Se você for reconhecido pelas pessoas como um discípulo verdadeiro, show, tá ótimo. Não precisa nada mais que isso. Como é bom você olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é um discípulo, cara. Que legal, é imitador de Cristo. Pessoa transformada. Mente sã, motivação correta, cheia do amor de Deus. Praticante de boas obras. Não é religioso, não é fanático, não é alienado, é um discípulo verdadeiro. Se você quer ser reconhecido, fala, Deus, eu quero ser reconhecido como discípulo. Como essa mulher foi, como os teus discípulos foram. Pelas pessoas que olhavam e falavam, esses caras são imitadores de Cristo, por isso são chamados cristãos. Esse tem que ser o nosso buscar. E produzir obras concretas. É sair do blá blá blá, é sair das boas intenções, é sair da margem, é sair daquela coisa de eu contribuo de longe e fico assistindo quem faz. Porque Deus conta também com as tuas mãos. Deus quer limpar o teu coração, mas Ele quer contar com as tuas mãos. Sabe por que a gente consegue ver tanta coisa acontecendo em tanto lugar, ouvir tanta novidade maravilhosa de criança no Haiti, de criança na Índia, de escola total com 300 crianças aqui dentro, de casa de Anas, com mulheres e filhos sendo restaurados? Porque tem pessoas que entendem isso. Tem pessoas que contribuem, tem pessoas que trabalham nessas obras, tem pessoas que doam coisas, tem pessoas que tornam concreto isso. Só
sonhos, projetos, a gente tem muito, cara. Mas precisa de pessoas que tornem essa obra de fé uma obra concreta. É isso que Deus espera de nós. Obras concretas e visíveis. Por isso, olhando essas coisas todas que a gente falou sobre a vida dessa mulher, a única palavra que eu vejo para qualificá-la é influência. Influência. E o único meio pela qual ela alcançou essa influência na sua geração foi o serviço. Agora, eu quero te dizer algo. E te alertar para que se há isso, se há algum traço, se alerta para mim também, porque eu quero ser parecida com essa pessoa aqui. Eu quero que esse espírito de serviço esteja regendo a minha vida. Mas é verdade que muitas pessoas confundem influência com controle. E influência não tem nada a ver com controle. Você pode dizer isso? Influência não tem nada a ver com controle. Porque a influência verdadeira da qual nós estamos falando, que deixa legado, que marca a sua geração, que transforma a história, essa influência ela procede de Deus, ela só passa por nós. Mas o controle humano, ele procede de pessoas, mas ele vem com Satanás por trás, de uma mente diabólica, maquinando para ir contra Deus, contra tudo que procede de Deus, tirando a liberdade do Espírito, aprisionando pessoas. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem um exemplo de controle muito claro na Bíblia, e não é perto da história de Dorcas. A influência de Dorcas não tem nada a ver com controle na vida de uma mulher chamada Jezabel, que é um exemplo muito usado. E eu queria passar rapidamente o currículo dessa mulher Jezabel, para quem não está atualizado, saber um pouquinho dessa mulher. Em 1 Reis 18 diz que essa mulher, ela matava e ameaçava profetas. Ela era uma mulher profundamente religiosa, e ela não admitia que coexistissem profetas do Senhor, profetas do Deus verdadeiro, com os falsos profetas da religião dela. Em 1 Reis 21, diz que essa mulher maquinou contra um homem de Deus que não quis fazer a vontade do marido dela. E ela fez isso mentindo, manipulando, levantando pessoas contra esse homem para destruí-lo, até que ela conseguiu o que ela queria, do jeito dela. A gente fala muito essa expressão do meu jeito, né? Só que vem do espírito de controle. Em 2 Reis 9, diz também que essa mulher, quando percebeu que estava encurralada e que ia morrer, porque Deus ungiu um homem chamado Jeú para ir destruir essa mulher. E quando ela viu esse homem se aproximando, primeiro ela tentou seduzir, pintou os olhos, fez chapinha, passou batom, ficou na janela. E o cara estava cheio do Espírito Santo, ignorou. E aí ela viu que não ia conseguir seduzir, ela falou, então eu vou intimidar. Olha, o outro cara que fez isso com Zinri, que fez isso com o rei dele, não teve paz. Eu, se fosse você, ficava quietinho. Se você vier para cima de mim, você não vai ter paz. Só que ele atropelou, a Bíblia diz. Que ele a atropelou e a destruiu. Então são algumas partes do currículo da G. Agora, tem um ditado popular que diz o seguinte: se você quer conhecer uma pessoa, dê o que para ela? Poder. Esse ditado deveria ser incluído num provérbio, porque ele é muito verdadeiro. O poder do Espírito Santo foi liberado sobre Dorcas, e Dorcas usou esse poder para servir. E Jezabel, como rainha, tinha um poder, detinha um poder, e ela podia ter usado esse poder com benevolência para abençoar o povo, porque a gente vê na Bíblia a história de reis bons. Mas ela usou esse poder para controlar, manipular, intimidar, fazer o que queria, arrebentando com a vida das pessoas, não se importando, pouco valorizando, na verdade. Porque a pessoa que ela assim, que está debaixo de um espírito de controle, ela só se autovaloriza.
Eu nem vou falar muito sobre isso, porque eu pretendo falar sobre isso culto próximo. Mas, a questão é a seguinte, para que a gente se torne uma pessoa influente no reino como Dorcas, Jezabel tem que morrer dentro de nós. Esse é o ponto. E você vai ver que a Bíblia diz isso muito claramente. Quantos querem ser pessoas influentes no reino? Jezabel tem que morrer dentro de você primeiro. Tem que morrer dentro de mim primeiro. Sabe por quê, queridos? É muito tentador ser controlador. Por isso que é um processo tão difícil para homens e para mulheres vencer o espírito de controle. Porque é muito mais fácil controlar do que influenciar. É muito mais fácil fazer do meu jeito. Com as minhas estratégias, com a minha manipulação, na minha carne. É muito mais fácil e muito tentador controlar situações e pessoas. Muito tentador. Influenciar é difícil. Por quê? Porque influenciar, primeiro, não é do meu jeito. Segundo, eu tenho que viver o que eu prego. Terceiro, vivendo o que eu prego, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que respeitar pessoas, eu tenho que respeitar limites, eu tenho que respeitar regras. Eu tenho que servir para influenciar. Olha o trampo que dá para você se tornar uma pessoa influente. Então é muito tentador e muito mais fácil eu continuar considerando os outros inferiores a mim, ao contrário do que a Bíblia diz, para considerar os outros superiores e servi-los. Eu considero os outros inferiores a mim e eles começam a ser alvo do meu controle, porque eu quero que a minha vontade seja feita. Que os meus desejos se realizem, não importa o preço que os outros tenham que pagar. Para isso, esse espírito de serviço que nós falamos na vida de Dorcas, era o mesmo espírito de Jesus, era o mesmo espírito de todos os seus servos, de todos os seus santos profetas. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Isso quer dizer o quê? Ele poderia chegar como filho do homem, mas sendo Deus também, e dizer, olha aqui, é o seguinte, agora todo mundo tem que me obedecer, senão vai todo mundo para o inferno, porque eu sou Deus. Poderia, sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele veio para influenciar, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, estou pagando alto preço para servi-los, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para controlar. Ele veio para servir. E através do seu serviço, influenciar uma geração que estava perdida, influenciar futuras gerações, porque essa influência toca a nossa vida hoje, milhares de anos depois. Isso é influência. O controle, ele é temporário, ele é transitório, você controla ali, mas é transitório. Ele não permanece de geração em geração. A influência verdadeira de reino, ela permanece. O legado fica, a influência, ela se multiplica, ela se espalha por nações, por línguas, por tribos, em todos os lugares. Aleluia! Porém, esse espírito de serviço exige de nós um preço de renúncia, de se esvaziar. O espírito de controle não paga preço nenhum. O espírito de controle, o negócio é o seguinte, olha, vai ser feito assim. E se não for feito assim como eu quero e estou falando, eu vou ameaçar, eu vou levantar minha voz, eu vou xingar, eu vou enfiar a mão na sua cara. Aliás, eu vou romper com você. Vou te humilhar, vou te caluniar, vou te constranger, vou te arrebentar no meio. Tá entendendo? Às vezes de maneira mais sutil. Às vezes não tão claro como a neve. Mas é assim que funciona. Se não for do meu jeito, você vai pagar caro. Eu vou te retalhar. Você vai ver. Vou arrebentar com a tua alma. É assim que funciona. É assim que funciona. A pessoa controladora não sabe pedir, ela só sabe mandar. Ó, fulano, tá, não tá.
Não tem pedido, não tem por favor, não tem conversa, não tem nada. Ela só sabe mandar. Ela maquina, ela projeta, ela fica pensando, eu vou falar assim, assim, assim. E se a pessoa responder assim, 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 eu vou reagir assim, assim, assim. E se a presa se mexer, eu vou pegá-la por aqui. Já vai com tudo maquinado. O influenciador não. O influenciador vai crendo que não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que habita na vida dela, ela vai alcançar aquilo que Deus tem para ela. As coisas vão suceder, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Porque essa pessoa está convicta de que a influência de Deus na vida dela é maior do que qualquer controle humano. Por isso que Jesus falou, não temam os homens que podem matar o corpo, tema a Deus. A influência de Deus sobre a tua vida fala mais alto do que o controle de quem te ameaça. Olha o que diz em Apocalipse 2, 19 e 20. E nós já estamos partindo para o final. Diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. O que Deus falou que conhece aqui? As tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Opa, esse cara aqui é bom. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Eu entendo aqui, em outras palavras, que Deus está falando o seguinte, tenho visto que você está tentando ser uma pessoa como Dorcas, porque Dorcas era uma pessoa de obras, amor, fé, serviço, perseverança. Tenho visto que você está tentando ser como Dorcas, uma pessoa influente, mas eu também tenho visto que você ainda tolera Jezabel. E esse mas quer dizer o seguinte, as tuas boas obras não passam um pano no fato de que você tolera Jezabel. Eu estou vendo sua boa vontade, estou vendo suas boas obras. Eu estou vendo sua fé, você é uma pessoa de fé. Mas eu não vou ignorar o fato de que existem traços de controle na tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando aqui. As boas obras não anulam o fato de que, se nós toleramos como se fosse algo normal, o espírito de controle na nossa vida não é normal. Em nenhuma escala. Eu sou 90% como Dorcas, mas 10% Jezabel. Está tolerando 10%. A gente tem que parar de tolerar isso na nossa vida. As coisas não podem estar no nosso controle. As pessoas não podem estar no nosso controle. A gente tem que abrir mão do controle. E eu vou além. Posso ir além? Existe o lado B do espírito de controle. Porque talvez você esteja aí sentado e falando, mas eu não falo nada, não ameaço ninguém, eu não viro a cara para ninguém. Eu não surto quando as pessoas me contrariam, eu não grito, eu não humilho, eu não ofendo. Mas eu permito que façam isso comigo. Então você também tolera Jezabel. De outra maneira, mas também tolera. Por quê? Porque Deus quer colocar sobre as nossas vidas esse espírito de serviço, para que a gente seja pessoas saudáveis, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, baseados em amor e serviço. Satanás está deixando as famílias doentes, a igreja doente, os relacionamentos nas empresas, tudo doente, porque relacionamentos baseados em controle e medo. Controle e medo. Tem um controlando, pisando e o outro embaixo sendo subjugado. Um tolerando Jezabel no ativo e o outro tolerando Jezabel no passivo.
Relacionamentos doentes, marido com medo de contar coisa para a mulher porque a mulher vai arrebentar, mulher com medo do marido porque o marido vai quebrá-la no meio, pais com medo dos filhos porque se eu fizer isso meu filho vai botar fogo na casa, filhos com medo dos pais porque se os pais souberem, meu Deus do céu, está entendendo, queridos? Relacionamentos doentes baseados nisso aqui, controle e medo. A gente precisa vencer Jezabel nos 2 níveis. Nem controlar, nem ser controlado. Todo mundo tem que passar por isso. Tem passado por batalhas e mais batalhas na minha vida. Porque eu quero esse espírito de serviço. Não quero tolerar Jezabel na minha vida. Não quero ter medo e também não quero ser tentada a controlar. Não quero. É desesperador você identificar e Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar se isso há, porque você precisa ser uma pessoa curada. Assim como eu quero. Que você queira também, em nome de Jesus. Porque a gente não pode ignorar mais. Não pode tolerar mais. Sabe que Deus falou no meu coração hoje à tarde, enquanto eu estava orando pelo culto. Deus falou, eu estou começando a remover o espírito de controle dos céus da nação. Mas para a igreja se levantar como uma influência, a igreja não pode ter o espírito de controle. Porque se eu vou remover das altas cúpulas governamentais o espírito de controle, a igreja, para ser influência, ela tem que estar sã. E quando eu falo igreja, não é a bola de neve. Porque a igreja é formada por pedras vivas, uma a uma. Tem que você ser curado, a pessoa que está do seu lado ser curada. Todo mundo. Para que a gente se levante como uma influência. Uma luz que ninguém vai poder segurar mais nessa nação. A igreja precisa ser curada do espírito de controle. E isso é individual. Não dá para fazer no coletivo, não. Isso é arrependimento individual. Isso é humilhação individual. É batalha dia a dia individual. Um dia você vai ser tentado a controlar, outro dia você vai ser intimidado e vai ter que ir para o pau. É assim. Satanás não vai parar de tentar. Mas a gente tem que ser curado e tem que começar a prevalecer contra isso. Sabe por quê? Abra a tua Bíblia e grifa esse versículo para você proclamar. Eu tenho orado por tanta gente declarado esse versículo. Sabe por que eu estou falando tudo isso? 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, fortaleza e moderação. É assim que a gente vai servir a nossa geração. É assim que a gente vai ser influência. Não é na base da truculência, não é na base do controle, não é na base da religiosidade, porque o espírito de controle, ele traz a religiosidade sobre a igreja. É na base do amor, fortaleza, moderação. Pessoas sóbrias, cheias do amor de Deus e fortes, firmes na fé, firmes no espírito. Pessoas que pelejam as batalhas e continuam de pé. Após haverem feito tudo, elas ficam firmes. Aleluia! Essa é a estratégia de Deus para as nossas vidas. Não importa quem vai ser o alvo da tua influência. Não importa se o alvo da tua influência é o teu cônjuge. Se são os teus filhos, se são os teus pais, se são os teus colegas de trabalho, colega de faculdade, se são as pessoas que você está cuidando, discipulando, seja quem for. Se forem os velhinhos do asilo, se forem as crianças do orfanato, se forem as crianças de uma outra nação, pessoas de outra nação, não importa. Quem seja o alvo da tua influência, nada de controle, nem medo, nem religiosidade. Espírito de serviço, amor, fortaleza e moderação. Amém? Quantos dizem amém? Amém? Aleluia, se coloca de pé, nós vamos começar a orar. Aleluia! Diga amém! Seja assim com a minha vida. Seja assim com essa igreja. Seja assim com essa cidade, Senhor. Seja assim com essa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está se movendo sobre nossas vidas. Oh! Nós vamos levantar um altar de adoração contra a Rainha dos Céus nessa noite.
E é preciso que, se você identifica qualquer traço de controle ou medo na tua vida, você se coloque em profundo arrependimento. Porque nós vamos orar agora. Nós não vamos entrar nessa guerra como crianças imaturas. Nós vamos orar. Senhor, eu oro nessa hora para que as escamas dos olhos possam cair, para que todo domínio do espírito de controle sobre cada homem, cada mulher, cada família, cada filho, cada pai, cada marido, cada esposa, que o véu seja removido, que o véu da rainha dos céus, que está entenebrecendo o entendimento das pessoas, impedindo elas de ser influência, caia nessa noite esse véu, Senhor. Vem, Espírito Santo, produz arrependimento, quebrantamento, Senhor. Nós queremos entregar todo o controle em Tuas mãos. Nós queremos pedir perdão por controlar situações, por querer fazer as coisas do nosso jeito, por lutar pela nossa vontade, por ferir pessoas, por não usar a linguagem do amor e do serviço. Quando o Senhor nos ensina que nós não temos que buscar ser servidos, mas servir da nossa vida. Você que identificou traços de controle na tua vida, coloca a mão no teu ventre. Se você identificou qualquer traço, coloca a mão no teu ventre. Porque o espírito de controle trava as águas vivas no nosso interior para que a gente não seja influência. Começa a profetizar que as águas paradas vão se mover no teu interior, e que esse espírito está sendo arrancado da sua vida nessa noite, e que você vai lutar, e que nas próximas batalhas você vai prevalecer. Rio de vida, flua do nosso interior. Choricantara della basura andalai. Ori cachinere cantalas. Espírito de vida, vem ressuscitar nessa noite aqueles que estão mortos, aqueles que foram mortos, dominados pelo espírito de controle, paralisados. Deus está arrancando você da prisão nessa noite. Pessoas que estavam com o coração endurecido por causa da tolerância com o pecado, o Senhor está vindo com óleo, besuntando o teu coração. É tempo de receber a sua direção, o seu poder. Levante a tua voz e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a real.
Deus depositou a capacidade de governo dele sobre a igreja, não para que a gente governe pessoas, mas para que a gente use essa capacidade de governo para governar a favor das pessoas. Deus nunca sonhou em fundar uma religião. Jesus nunca veio trazer uma religião cristã evangélica. Ele veio trazer relacionamento. Ele veio trazer capacidade de governo para aqueles que são discípulos dele. Mas na sua capacidade de governo, não está prescrito que nós governamos pessoas. Ele governa as pessoas. Nós usamos a capacidade de governo que Deus deu para nós como igreja viva, para governar a favor das pessoas. E é por isso, Senhor, que nessa hora nós queremos te pedir perdão, se colocamos a nossa mão no lugar que era a tua mão, Deus, que nós tomamos a frente daquilo que o Senhor desejava estar à frente. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos que para nós é uma linha muito tênue entre o humano carnal e o humano espiritual. Por isso, nessa hora, Pai, nós te pedimos, nos capacite, Senhor. Porque na nossa família, nós não queremos governar ela. Nós queremos que o Senhor governe a nossa família. Na nossa empresa, nós não queremos governar a nossa empresa. Tu és o dono da empresa. Governa o Senhor, Deus, a nossa empresa. Governa o Senhor os nossos ministérios, a igreja. Governa o Senhor as nossas finanças. A educação dos nossos filhos, nós não queremos governar os nossos filhos. Nós queremos te pedir, governa o Senhor os nossos filhos. Nós só queremos nos mover debaixo dessa influência de governo para governar a favor do Senhor, a favor das pessoas que o Senhor confiou. E é por isso que nós nessa noite reconhecemos, Deus, e te pedimos, Deus, nos ajuda a ser como Dorcas, como Tabita, nos ajuda a sermos influentes para os judeus e para os gregos, Deus. Não nos deixe perder essa conexão. Nós não queremos nos transformar em seres alienados, Deus, afundados em religião e teologia. Nos ajuda, Senhor, a ter uma voz na nossa geração. Nos ajuda, Senhor, a sermos atualizados, a ter uma voz. Nos dá graça com os ímpios, com os descrentes, com aqueles que não te conhecem. Nos dá essa graça, Senhor. Não nos deixe a nós mesmos sermos rotulados, Deus. Senhor, nós não temos uma religião, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor, nós temos um Deus a quem amamos e a quem, Senhor, devotamos a nossa vida. E é por isso que nessa hora nós levantamos as nossas mãos e te pedimos, Espírito Santo, marca-nos. Marca-nos, Deus. Marca-nos, ó Senhor, marca-nos, porque nós queremos ser bênção para aqueles, ó Senhor, desta casa, mas bênção principalmente para aqueles que estão fora desta casa, Senhor. Por isso nós queremos te pedir, dá-nos essa marca, dá-nos a graça, Senhor, dá-nos essa graça, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Todos os eventos, a agenda, toda a pauta dessa igreja, nunca é para que essa igreja apareça, ou para que o nome de alguém seja lembrado. Todas as vezes que eu sou interpelado por mídia, por jornal, por televisão, que querem tomar uma entrevista minha, muitas vezes eu tenho que dar porque me cercam, mas na maioria das vezes eu digo, não quero falar. Eu ponho alguém para falar, porque é a maneira que eu encontrei de preservar o meu coração, porque essa obra não é minha, essa obra é do Senhor Jesus. Então você tem que ter os seus limites, você tem que saber aonde você põe os seus muros. Se você tem consciência que os seus muros podem estar perto do teu coração, é uma escolha sua murar. Eu escolhi murar bem longe do meu coração, porque eu sei que enganoso é o meu coração.
Então eu não posso correr risco de colocar o muro muito perto, porque o inimigo pode pular esse muro e já alcançar rápido o meu coração. Então eu escolhi colocar o meu muro longe do meu coração, porque se no meu radar soar que tem um inimigo pulando, eu tenho tempo suficiente para guerrear contra o inimigo que está tentando invadir o meu coração. Quem está entendendo aqui? Essa vai ser uma luta constante. Dorcas e Jezabel dentro de mim e de você. É uma luta constante, irmãos. Então é você que tem que ter essa responsabilidade de dizer: eu não posso ter uma rede social, porque se eu tenho uma rede social, isso vai despertar a vaidade em mim. E se despertar a vaidade em mim, eu desperto Jezabel dentro de mim. E ela morreu e não vai ser ressuscitada. Quem está aqui, diga amém. Eu não preciso que me elogiem por uma rede social, mas se você acha que a rede social é um muro que você aguenta botar, legal, é a sua escolha, é você que sabe quais são os seus limites. Nesses últimos dias, eu tenho visto que Deus tem falado essa revelação para muitas pessoas, e muitos têm me interpelado pelos corredores da igreja e têm me dito: pastor, chutei as redes sociais, e estou me sentindo mais leve, mais confiante, mais seguro. Quem está aqui, diga amém. Eu nunca vi alguém batizar alguém por uma rede social. Nunca vi. Agora, face a face, eu já vi alguém ganhar alma e batizar pelas redes sociais. Não estou dizendo que é pecado. É a questão da distância do muro que cabe a você. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui à igreja, diga amém. Então, cabe a você dizer isso. Há 20 anos atrás não tinha, 10 anos atrás não tinha, a gente vivia. Então cabe a cada um de vocês escolherem a distância do muro. Não é só rede social, mas é contatos, é relacionamentos, é coisas do coração, é coisas da sua mente. Você descobre que a distância da sua mente para a sua mão é muito mais curta. Você pensa e peca, você pensa e peca. Então vale a pena você blindar, botar esse muro cada vez mais distante para ter tempo suficiente para corrigir a sua trajetória. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Cabe a cada um de nós se guardar nesse tempo. A Bíblia fala que pela multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quem cuida do amor, quem cuida da Dorcas que está dentro de mim, sou eu. Quem cuida da Dorcas que está dentro de você é você. Então, vira para a pessoa que está do outro lado e fala: entendeu, Dorcas? Vira para outro agora e fala: entendeu, Tabita? Agora vira para outro e fala: entendeu, Jezabel? Não fala não. Aleluia. Pastor Felipe, por favor, venha para cá. Queria chamar alguns diáconos para que venham aqui. Queria pedir que o pastor Felipe, que é o pastor da nossa igreja de Moscou, se ajoelhasse. Ele está embarcando amanhã. Por favor, venha para cá. Tem mais alguém que possa me ajudar? Luizinho, Tatá, obrigado pelo voluntariado, tá? Morelo, você está com dor de barriga? Obrigado pelo voluntariado. Amém. A Bíblia que fala que pelos conselheiros, os apóstolos e discípulos eram enviados a terras longínquas. Os anciãos da igreja preparavam os seus soldados, e esses soldados eram submetidos a um momento como esse, que era um momento onde os anciãos buscavam uma capacidade sobrenatural para ungir os seus discípulos e enviá-los aos campos missionários. Foi assim que a igreja se espalhou por toda a Ásia, por toda a Grécia. E é assim que até os dias de hoje a gente envia os nossos missionários. O pastor Felipe está já há 4 anos na Rússia, em Moscou. Mais, né? 9 anos, né? Mas com a igreja, quanto tempo? Com a Bola de Neve. Quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 9 anos morando e 6 anos com a igreja. Alguns irmãos daqui já foram para lá, já estiveram lá. Alguns daqui já estão ainda morando lá, que é o caso do Vander. E é uma igreja que tem recebido todo o apoio e todo o suporte da nossa igreja sede e tem, no decorrer dos anos, ganhado corpo. Agora já não é mais uma igreja só em Moscou, mas é uma igreja também em uma cidade a 450 quilômetros chamada Kursk. Uma igreja que nasceu recentemente, uma igreja que tem muito mais, nesse pouco tempo de vida, muito mais frutos do que nós estamos colhendo. E essa é a promessa de Deus, que os nossos filhos iam colher muito mais rápido do que a gente. Então, o Felipe está embarcando amanhã. Ele vem sempre final de ano, meio de ano, para fazer visitas nas igrejas,
para capitalizar as ofertas, para divulgar o trabalho e para passar aqui e receber essa unção e essa oração. Então, levante as mãos para cá, os irmãos vão impor as mãos sobre o Felipe e nós vamos abençoá-lo. Pai amado e querido, aqui está um Dorcas e um Tabita. Nós queremos enviá-lo para Moscou, para que ali em Moscou, em toda a Rússia, as obras do Senhor sejam conhecidas pelo trabalho desta igreja. A fé seja propagada através das obras. Nesta noite, nós levantamos as nossas mãos e, como anciãos desta casa, o enviamos para esta missão, para esta nova temporada da Igreja de Moscou, para que onde a planta dos seus pés pisem, o Senhor possa entregar a terra por herança, e por onde as mãos deles trabalharem, o Senhor faça com que a semente se multiplique 100 vezes mais. E quem concorda, diga amém. E amém. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Depois ninguém vai embora sem antes dar um abraço, de se despedir do pastor Felipe. Se você quer saber como faz para estudar em Moscou, tem excelentes universidades lá. A igreja está muito preparada para poder receber pessoas, treinar essas pessoas. Procure ele, se informe. A gente vai abençoá-lo cada vez mais nessas passagens que aqui ele tiver, e você vai ser abençoado com isso. Daqui a alguns minutos, melhor, horas, nós vamos dar início às 24 horas de adoração. É um movimento profético. Não, a partir das 11 horas. Nós não vamos fazer isso para produzir entretenimento. Nós vamos fazer isso para produzir uma nuvem de glória no céu dessa cidade, para que nenhum céu de idolatria seja estabelecido, mas que os céus continuem abertos para a glória do Senhor. Amém? Levante a mão do seu irmão. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos. Pai nosso, o poder. Amém e amém. Eu te abençoo, meu irmão. Vai para uma semana de vitória. Te espero nas 24 horas. Vai na paz. Playback. Ô, Felipe.